E o título da nossa lição, Daniel ora por um despertamento. Vamos dizer, Daniel ora por um despertamento. O nosso texto áureo é o de Tiago 5,16, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Vou repetir a última sentença. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A verdade prática diz: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Que verdade, vou repetir, o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. A nossa leitura bíblica em classe está bem variada, são 3 textos, Daniel 9, 1 a 3, Daniel 6, 10, 2, 17 a 19 e Esdras 1, 1 a 5. Para quem não tem a revista, é muito difícil buscar na Bíblia esses textos, tá? Então é muito importante que você tenha a revista, tenha a lição, para poder acompanhar, porque por ficar procurando na Bíblia esses textos, enquanto a gente está lendo, vai prejudicar, tá bom? Então, preste atenção, ouça bem a leitura, se você não está com a revista, se você não tem ela em casa, preste atenção na leitura, é mais importante do que nesse momento você procurar o texto. Vamos lá, o primeiro versículo diz: no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco, e cinza. Daniel 6,10 agora, Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel 2,17, então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, o fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, ou a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Agora, Esdras capítulo 1, a partir do versículo 1 até o verso 5. No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou
de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá, e Benjamim, e os sacerdotes, e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Quantos podem dizer amém? Querido Pai, nós te louvamos, porque Tu és o Deus da história, e sempre na história o Senhor teve um remanescente fiel, um remanescente despertado, um remanescente avivado, um remanescente que quer a Tua presença, a Tua obediência, a Tua graça, o Teu poder, um remanescente que quer viver cheios do Senhor aqui na terra. E eu te louvo, Senhor, porque Tu és Deus que desperta, Tu és Deus que aviva, Tu és Deus que trabalha no meio do Seu povo, porque todos os Teus decretos, todos os Teus desígnios e toda a Tua vontade há de se cumprir, porque só o Senhor é Deus poderoso para fazer isso. E nós te louvamos, porque nós podemos fazer parte dessa história. Oh Deus, e nós queremos fazer parte dela como influenciadores. Nós queremos fazer parte dessa história como pessoas cheias do Espírito Santo. Em nome de Jesus te agradecemos, nos ajuda a ministrar esta lição, nos ajuda a compreender esta lição e, acima de tudo, nos ajuda, Senhor, a ter um coração quebrantado, a termos um coração sincero, a termos uma vida prática real de oração e de amor às Escrituras Sagradas. Queremos ser cumpridores da palavra muito mais do que ouvintes. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Quem está aqui no templo pode sentar. E vamos então, a partir de agora, estudar a primeira lição desse trimestre. Dá um retorno aí, você que está em casa, o Carlos está ligadinho aqui, nosso vice-presidente, evangelista Carlos Teles. Como é que está chegando o som, como é que está chegando a imagem, né? É importante que você nos dê esse retorno. Nessa semana de muita umidade, né? Eu gostaria de falar hoje sobre a importância de pegar sol, 15 minutinhos de sol por dia, mas essa semana parece que o sol não vai dar as caras aí, e vem muita umidade, vem muita chuva, e temos que estar preparados, tá bom? Glória a Deus. Então vamos lá estudar a nossa primeira lição. Importante nesse momento que a gente entenda o contexto desta lição, que a gente faça uma viagem no tempo e volte aí 2.500 anos para arredondar, tá? Nós não vamos aqui precisar datas, não é uma lição que está focada na história somente, nem principalmente, mas só para a gente se localizar no tempo. Inicialmente eu queria dizer que nós temos uma tendência à acomodação. A natureza humana, e por isso eu fiz questão de abrir a nossa escola com Mateus 26, 41, nós temos uma tendência natural à acomodação, há uma tendência natural a deixar, abandonar o primeiro amor. E estudar sobre despertamento, estudar sobre avivamento é muito importante, porque como eu estava orando agora há pouco, o Deus da história, Ele quer
que essa história tenha a participação dos seus filhos, tenha a participação do seu povo. Ele também tem a expectativa de que o seu povo deseje o despertamento, deseje o avivamento. E os avivamentos na história da humanidade, os despertamentos na história da humanidade, com a participação divina, estou me referindo ao genuíno avivamento, ao genuíno despertamento, sempre levaram o povo ao arrependimento, a muita oração e obediência à palavra de Deus. Então é muito importante que nós entendamos isso e desejemos fazer parte desse momento importante. Então, estudar esse trimestre em meio a uma pandemia, em meio a uma crise nacional, né? Essa pandemia que hoje tem muito mais cara de política do que de saúde, né? Uma politização muito grande, muito terrível desse problema de saúde, né? Infelizmente, se não bastasse essa pandemia que tem a ver com a saúde do cidadão, né? Já é uma dificuldade ter que enfrentar um inimigo como este. Infelizmente, o nosso país usa essa situação de saúde para tentar derrubar o governo, para que haja um desgoverno, para que haja uma derrubada de um governo eleito democraticamente. E então a gente vê tudo isso. Então nós estamos vivendo um tempo de crise política, um tempo de crise na área da saúde, e obviamente que como consequência disso gera também outros problemas sociais, econômicos, né? Vamos pensar, por exemplo, na educação. Veja que 2020 vai ficar na história da educação como um ano em que as coisas não fluíram, pelo menos até o mês 7 desse ano. Então, nós estamos enfrentando um tempo de dificuldade. Ainda que eu goste de dizer que esta palavra crise não é conhecida nos céus. E por isso que nós não podemos pensar em crise, nós temos que estar em Cristo. Quem está em Cristo vence qualquer crise que possa vir. Então, o nosso foco é estarmos em Cristo Jesus. E pensando em crise, eu queria que nós disséssemos depois que eu disser a primeira vez: quanto mais trevas, mais a luz aparece. Vamos dizer, quanto mais trevas, mais a luz aparece. Essa é uma realidade natural, certo? Quanto mais escuridão, qualquer vagalume que brilhar, vai destacar o quê? Vai destacar a luz do vagalume numa escuridão. Então, do ponto de vista espiritual, os tempos de crise são os tempos em que as trevas aumentam, as trevas ficam mais densas. Mas, quanto mais trevas, mais a luz deve aparecer. E é essa expectativa que Deus tem de nós. Quando Jesus veio à terra, Ele disse: eu sou a luz do mundo. Mas Ele também disse: vós sois a luz do mundo. Quem segue a Jesus não anda em trevas. Então, nós precisamos resplandecer, como diz Filipenses 2,15. Nós temos que resplandecer como astros no mundo. Nós temos que brilhar neste mundo. E como eu já orei antes e repito agora, graças a Deus, sempre Ele pôde contar com um remanescente fiel na terra. Às vezes menos gente, às vezes mais gente, mas Deus sempre pôde contar com pessoas que temem o Senhor, que lhe obedecem e que fazem a diferença aqui na terra, e essa é a vontade do Senhor. E aí o que nós encontramos? Nós encontramos então
Daniel. Daniel, que não está em Jerusalém, está na Babilônia. Por quê? Porque Deus havia, por boca de Jeremias, profetizado que Israel, que Judá, melhor dizendo, né? Nesse momento tem que falar de Judá, porque nesse contexto as tribos estão divididas, 10 tribos ao norte Israel, 2 tribos ao sul Judá, e as tribos do norte já tinham sido levados cativos para a Síria em 722 a.C. Eles já tinham sido levados, deportados para a Síria, e de lá muito pouca gente voltou, e quando voltou, voltou bem misturada, e por isso a história dos samaritanos, que eu não vou nem tocar para não ser tentado a entrar aqui, certo? E no ano 606 a.C., então a primeira invasão de Nabucodonosor contra Jerusalém, contra o povo de Deus. Depois foram mais 2 investidas, mais 2 levas, são 3 levas, e numa dessas levas, então, Daniel e outros jovens, a Bíblia destaca mais 3, mas foram muito mais, foram levados cativos para a Babilônia, e lá tiveram a possibilidade de estudar, de conhecer a cultura babilônica, e naquele momento, então, eles tinham tudo para usar desculpas, né? Eram muito jovens. Eurico Bergsten deduz que ele tinha em torno de 15 anos de idade, mais ou menos, nessa época. E eles, muito jovens, levados como escravos, longe da família, longe da terra, longe do templo, longe de tudo, vindo de uma grande derrota. Esses jovens tinham tudo para dar desculpa para se afastar de Deus, se decepcionar com Deus, se desviar de Deus, mas não foi isso que aconteceu, não é mesmo? Vamos ler Daniel 1:8. Daniel 1:8 é extraordinário. Daniel capítulo 1, verso 8. Pense que Daniel é um adolescente, ele é muito novinho, mas olha só o que ele vai fazer. Ele vai tomar uma decisão, certo? Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, Daniel toma essa decisão. Nós vamos continuar temendo a Deus, nós vamos continuar servindo a Deus, não importam as circunstâncias, não importa o que aconteceu, nós vamos continuar servindo a Deus. Essa é uma decisão importante. E felizes hoje são os crentes que, independente das circunstâncias, eles não se deixam guiar pelos sentimentos. Infeliz da pessoa que se guia por seus sentimentos. Por quê? Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso, o coração é perverso. Se nós deixarmos os nossos sentimentos reinar, o que vai acontecer? Nós vamos ser inconstantes. Uma hora a gente quer Deus, uma hora a gente quer o mundo, uma hora a gente quer servir a Deus, cooperar na obra de Deus, outra hora a gente não quer nem saber da obra de Deus. Nós vamos ser oscilantes, nós vamos ser pessoas de coração dobre. Diz uma coisa uma hora e diz outra coisa outra hora. E é isso que deve acontecer? Sim ou não? Não. Jesus disse: seja o vosso falar sim ou não, e o que passar disso. Então quem diz sim ou não está sob a influência de espíritos malignos. E Daniel, sabendo disso, ele disse sim para Deus. Eu quero servir a Deus. E ele disse não para a Babilônia, não para a sua cultura, não para o seu paganismo, não para os seus manjares, né?
e ele faz isso junto com outros jovens, e glória a Deus, porque é exatamente isso que o nosso ponto 1 está falando. Daniel foi despertado para orar. E aí isso era característica dele, porque ele tinha, subponto número 1, uma vida consagrada a Deus. Uma vida consagrada a Deus. É isso que você quer também? É isso que você quer também? Uma vida consagrada a Deus. Para quem é o céu? Para quem na terra quer ter uma vida. O que é a terra? A terra é um treinamento. A terra é um treinamento. Se nós queremos vida consagrada a Deus, ou se nós queremos o mundo, ou se nós queremos vida consagrada a nós mesmos, ou se nós queremos só os prazeres desta vida. O céu define isso. E deixa eu dizer uma coisa muito importante para vocês. As crises vêm. Deus permite as crises. Para quê? Para que o nosso coração seja revelado. Para que o nosso coração seja revelado. O que diz Provérbios, capítulo 15, verso 3. Vamos ler Provérbios. Abra sua Bíblia, a gente vai ler outros textos aqui também, que estão citados na nossa lição. Aleluia. Provérbios. Não é esse texto que eu queria ler, eu acho que é o 17. Isso, é o 17, perdão. Eu estava pensando no 17, falei no 15. Provérbios 17 e 3. Olha só o que diz: o crisol é para a prata e o forno para o ouro. Mas o Senhor, e como é que ele prova? Mandando um monte de grana para nós? Como é que ele prova? Fazendo a gente viver de boas na terra? É assim que ele prova o nosso coração? Não. Ele prova o nosso coração permitindo dificuldade, permitindo luta, para ver se o nosso coração está nele ou o nosso coração está nas coisas desta vida. O que Deus faz? Manda crise, manda prova, porque Ele prova os corações, para que principalmente a gente saiba se Deus está acima de tudo e acima de todos. Como é que a gente tem que amar a Deus? Vamos lá, 4 coisas. A gente tem que amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e com todas as... Vamos lá? Toda a alma, todo o entendimento, todo o coração, todas as... É assim que a gente deve amar a Deus. Então o que Deus faz? Deus manda prova. Deus manda luta, dificuldade, para ver se o nosso coração está nele ou o nosso coração está nas coisas dessa vida. E por que é uma tristeza botar o coração nas coisas dessa vida? Vamos ler 1 João 2, 15 a 17. Ailton, faz favor, lê esse texto, está ligado o microfone ali. Ailton vai ler 1 João 2, 15 a 17. Por que é uma desgraça colocar o coração nesse mundo? Porque a Bíblia responde. 1 João capítulo 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vale a pena colocar o coração no mundo? Colocar o coração no mundo é colocar o coração no passageiro. O mundo
passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para quando? Para quando? Para sempre. Então, Deus espera de nós uma vida consagrada a Ele, consagrada a Ele. E eu quero louvar a Deus, porque durante toda a história da humanidade, sempre teve gente que se consagrou ao Senhor, sempre teve gente que obedeceu ao Senhor, sempre teve gente que colocou no Senhor toda a sua confiança. Abraão, quero teu filho. Sim, senhor. Aonde? No Moriá. Estou indo. No altar. Passa a mão aí na lenha, vamos levar tudo aí para o sacrifício. Vamos embora. Nós vamos e nós voltaremos. Deus mandou, acabou. Ele quer o filho, está o filho no altar. Colocou o filho no altar e levantou a mão. Isso é temor ou não é? Isso é obediência ou não é? Isso é amor a Deus sobre todas as coisas, sim ou não? Aí Deus disse, pode parar. Você não vai matar seu filho, o cordeiro já tem aí. Mas vai vir um tempo que eu vou matar o meu filho por amor àqueles que se consagram a mim. Um dia não vai ter outro cordeiro, sabe por quê? Porque o meu filho será o cordeiro. E Jesus foi para o altar do sacrifício. E ali foi agradável Deus Pai moer Jesus. Sabe por causa de quem? Por causa dos que se consagram a Ele. Aleluia! E hoje Jesus está lá no céu, à direita. Ele olha os consagrados da terra e diz, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Porque tem gente consagrada na terra que ama Ele sobre tudo. Bendito seja o nome dEle. Aleluia. E Daniel foi esse tipo de gente pela qual vale a pena morrer. Daniel foi muito novo, cheio de luta, longe de casa, né? A Bíblia não fala como é que ficaram seus pais. Seus pais puderam ter sido assassinados na guerra. A Bíblia não fala, mas pode ter acontecido isso. Quantos morreram quando Nabucodonosor, com seu exército poderoso, invadiu Jerusalém e derrubou tudo, inclusive o templo? Longe de casa, os pais possivelmente mortos, longe de Jerusalém, longe do templo, longe do seu povo. Tinha tudo para dizer, chega, não quero mais. Mas o que ele fez? Decidiu no seu coração, eu quero Deus. Eu não vou me contaminar com as coisas desse mundo. Eu não quero as coisas da Babilônia. Eu quero ser crente. Eu quero servir a Deus. Eu quero trabalhar para Deus. Eu quero estar com Deus. E Deus vai dizer um dia para esse tipo de pessoa, e eu quero que você venha morar comigo. Aleluia, 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 aleluia. Que diz Provérbios 15, verso 8. Provérbios 15, verso 8. Diz que a oração de qualquer um é a alegria do Senhor. Oração de qualquer um é a alegria do Senhor. É isso que a Bíblia diz? Oração de quem? Ah, importante. Viu? Deus não ouve qualquer um, não. Tira da cabeça. Deus não ouve qualquer um, não. Não. Deus se alegra com a oração dos retos. E Daniel decidiu andar num caminho reto. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. 15:29 de Provérbios. Longe está o Senhor de quem? Mas dos justos ele faz o quê? Aleluia! Deus é Deus dos que temem o seu nome. E quem não teme, e quem não serve, e ele não esquenta a cabeça, ele continua sendo Deus. E o final dessas pessoas, lago de fogo e enxofre. Sabe o lugar que vai ter mais oração na história da humanidade? No lago de fogo. Lago de fogo vai ter círculo de oração. Viu? É o lugar onde mais vai se orar. Tarde demais. As pessoas vão arrancar os cabelos, linguagem humana, tá? Linguagem minha.
certo? Espírito não arranca cabelo, certo? Linguagem, as pessoas vão arrancar, vão gemer, vão gritar por Deus: não, outra oportunidade, agora eu vou te levar a sério, agora eu quero ir para a tua casa. Deus vai ouvir? Só que não. Tarde demais. Porque quando tiver a oportunidade de buscar o Senhor, e a Bíblia diz buscar o Senhor, complete a frase, buscar o Senhor, vai ter um dia em que vão buscar o Senhor, vão achar, e Deus não vai ser mais amor, gente? Vai? Vai ser amor sempre, sempre. Ele não tem amor, Ele é amor. E quando todos que forem para o lago de fogo estiverem lá, rangendo dentes, sofrendo, gritando por socorro, Deus vai ser amor. Só que Ele vai estar tranquilinho da Silva Santos. Por quê? Porque Ele deu oportunidade para as pessoas conhecer Ele, para as pessoas servir Ele, para as pessoas amar a casa dEle, amar a palavra dEle, amar a presença dEle, e as pessoas só queriam saber de mundo, e as suas concupiscências, e a sua cobiça. Quem são os mais fiéis da terra? Os que mais dinheiro têm, sim ou não? Quem mais regaladamente vive na terra, irmãos, são os que menos querem saber de Deus, sim ou não? Vocês acham que Jesus contou a história do rico e do Lázaro por nada? Não estou por nada, sim, do nada, Jesus conta a história do rico e do Lázaro. Pois o que as pessoas querem? Viver regaladamente. Os que estão vivendo regaladamente, gente, não querem nem saber de Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Para que quando você estiver na prova, estiver na luta, com bem pouquinha coisa, com muita escassez, você diga: Deus, eu te amo pelo que tu é. Eu te amo pelo que tu é. Eu te amo pelo teu caráter, pela tua fidelidade, pela tua honra, pela tua justiça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Oh, é por isso que eu te amo. Não é porque tu me dá isso, me dá aquilo, me dá aquele outro. Não, eu te amo pelo teu caráter. Eu te amo pelo que tu és. Ei, dá para você fechar os seus olhos? Dá para você levantar a sua mão direita e dizer: Deus, eu te amo pelo que tu é e não pelo que tu pode me dar. Diga isso, Ele ama ouvir isso. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, mas se fechar, e aí vai, né? E aí vai, né? E eu louvo a Deus porque sempre houve na terra um pouquinho de gente que ama a Deus pelo que Ele é. E por esse pouquinho, por esse remanescente, Deus está disposto a estender as suas mãos, a dar livramento e abençoar o seu povo. Subponto 2. A estatura espiritual de Daniel capacita-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Ei, orar é. Por quê, irmãos? Porque o diabo sabe que ele não tem o que fazer com uma pessoa que depende de Deus. O diabo não tem poder contra uma pessoa que depende única e exclusivamente de Deus. Ele não tem o que fazer. Então o que o diabo faz? Cria de tudo que é coisa para a gente não orar. E aí está a indústria do entretenimento. Aí está tanta coisa, oh, como tem coisa.
Nós estamos vivendo na geração do sedentarismo, por quê? Por que nós vivemos na geração do sedentarismo? Por que as pessoas cada vez mais novas estão infartando, estão tendo aneurisma cerebral? Por que cada vez mais pessoas estão morrendo novas? Porque nós vivemos na geração do sedentarismo. Por que a gente não tem mais tempo para as coisas boas da vida, como fazer caminhadas, por exemplo, fazer exercício? Por que a gente não tem mais tempo? Porque a gente vive numa vida ativista. A gente vive numa vida em que a gente tem que ter. Então é uma correria atrás da máquina. É uma correria. E as pessoas não têm mais tempo para... Ei, os segundos estão correndo mais? Os minutos estão correndo mais? As horas estão correndo mais? Quem estuda tempo, Cronos, a cada não sei quantos milhões de anos, tem que se fazer uma correçãozinha menor do que um segundo. Milhões de anos, tem que fazer uma correçãozinha de alguns segundos, o delayzinho ali de fração de centésimo. Ei, o tempo continua? O que mudou? Mudou o tempo? Não. Mudou o coração das pessoas, mudou a busca pelas pessoas. As pessoas estão buscando Deus, as pessoas estão buscando descanso em Deus, as pessoas estão buscando o coração de Deus para se atirar lá dentro e ficar no divã de Deus ali. Oh, Senhor, como é bom descansar em Ti. É isso que as pessoas estão fazendo? Tem que comprar um celular novo, tem que comprar um carro novo, tem que comprar eletrodomésticos novos, tem que melhorar a casa, tem que ganhar mais, e é uma correria, buscando pelo vento. Deus tenha misericórdia de nós. E olha só que triste o que Eurico Bergsten escreveu em 1993. E eu tenho que dizer que o que ele disse só piorou. Olha o que ele disse. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com suas orações. Por quê? Porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração. Irmãos, tem crente hoje que se você falar de oração, eles pedem se come com farinha. Crente que não ora. E o que seria de nós sem luta? Sem problema, sem dificuldade? Se às vezes passando necessidade a gente tem coragem de não orar. Então só quem tem fé pode dizer graças a Deus pelas lutas? Vamos para 2 Coríntios 12:10. Tomara que a minha memória não tenha me traído, porque eu estou citando isso aqui agora. Caiu do céu agora, estou vendo a fumacinha do forno. Só tomara que a minha mente não tenha me traído. E não me traiu. O DNA ainda está bom. Não estou usando óculos, estou enxergando aqui, glória a Deus. Está funcionando o trem aqui, glória a Deus, Jesus é bom. 2 Coríntios 12:10. O apóstolo Paulo está dizendo: Senhor, eu sinto prazer nas bênçãos. Eu sinto prazer porque o Senhor está fazendo eu nadar no dinheiro. Eu sinto prazer porque o Senhor está toda hora me dando bens e mais bens. E cada vez mais pessoas me amam e querem ter eu pertinho delas. E eu não tenho problema nenhum de saúde. Oh, eu sinto prazer em Deus, sim ou não? O que está escrito? Pelo que sinto prazer nas...
Ei, sinto prazer no quê? Ai, eu estou fraco. O que Paulo disse? Eu sinto. Por quê? Dependência de Deus. Quanto mais eu reconheço minha fraqueza, minha limitação, minha debilidade, mais Deus diz presente, presente. Emanuel, aqui estou eu. O poder de Deus se aperfeiçoa no quê? O poder de Deus se aperfeiçoa no quê? Então, quando estou fraco, então diga o fraco, diga o fraco, diga o fraco, diga o fraco, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Está faltando, mas eu estou alegre. Não tem, mas eu estou alegre. Oh, eu sinto prazer nas perseguições, nas angústias. Tudo isso faço por quê? Tudo isso faço por quê? Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Por quê? Quando estou fraco, então sou forte. Você pode bem dizer o nome do Senhor? Esse povinho fracote, esse povinho ignorante, olha as aspas aqui, esse povinho que não está com nada, sabe o que um dia vai fazer? Vai andar em Jerusalém celestial cantando, sou forte, sou forte, sou forte, sou forte, sou forte, eu sou forte, em Cristo eu sou forte, na igreja eu sou forte, na palavra eu sou forte, cheio do Espírito Santo, eu sou forte, só quem pode, adore o Senhor, porque Ele é bom. Agora, se com uma palavra dessa você prefere ficar amando esse mundo, você tem que ir para o inferno. Se com tanto amor de Deus, com tanta palavra de Deus, você ainda quer esse mundo, você tem que ir para o inferno. Não tem outro lugar melhor para ir. Aí lá vai orar. Aí lá vai querer Deus. Aí lá vai querer obedecer a Deus. Só que será? Então quem avisa? Quem avisa? Quem avisa? Então é uma tristeza, irmãos, saber que tem crente que não sabe o que é batalha de oração. Tem crente que não sabe o que é gemer na oração. Tem crente que não sabe o que é se derramar na oração. Se derreter na oração. Quantos crentes não sabem o que é isso? E nesses dias, o que a igreja, o templo menos tem sido, é virou casa de espetáculo, virou teatro, virou casa da cantoria. Agora os templos têm que se parecer com uma boate. Tudo escuro, jogo de luzes, tudo para quê? Para o espírito ou para a carne? O espírito precisa disso, irmãos? Espírito que é Deus, Espírito que é palavra de Deus, Espírito que é oração, Espírito que é presença do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Então o que a gente está vendo hoje é o culto show, o culto espetáculo, o culto para agradar. Então as mensagens de autoestima, os hinos de autoestima. Falar em lago de fogo? Deus o livre. Rapaz, não. Você é, você pode, você tem, você vai, você.
e orar. Mas eu louvo a Deus, porque não são todos. Tem gente que sabe o valor que a oração tem. Tem gente que sabe que orar é mais importante que tudo. Tem gente que sabe e vai para a oração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Então o que Daniel era? O que Daniel era? Está no subponto 2, lá no finalzinho. Vamos ler 2, 18 a 20, pronto. Fica mais fácil, né? Daniel 2, 18 a 20. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria, dele é a força, ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligência, ele revela o profundo e escondido, e conhece tudo que está em trevas, e com ele mora a luz, e só quem pode dar glória a esse Deus. Porque a gente descobre isso, sabe aonde? Não é assistindo Netflix. Não é assistindo Faustão, Gugu, Liane. Não. Sabe onde é que a gente descobre isso? Na oração. Que privilégio em oração. Falando com Deus, falando com Deus, falando com Deus. É orando ao Senhor que você descobre a grandeza dEle, o poder dEle. E quanto mais você ora, mais vontade de depender de um Deus assim você tem. Porque nele existe estabilidade, nele existe segurança, nele encontramos paz. Amém? Você está vivendo em paz ou tua vida está uma tribulina? Você está vivendo em paz ou em perturbação? Você tem mais dado risada ou tem mais chorado? Sabe o que define isso? Oração. Amém? Subponto 3, tem que correr, né? Nem vou olhar para o relógio. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer. Por quê? Porque o reino da Babilônia estava em guerra com os medos e persas. E o que vai acontecer? Daniel está orando, Daniel está orando, Daniel está orando. E o filho de Nabucodonosor está fazendo festa. Festa para 1000. Tinha mulheres, concubinas, gente grande, gente importante. E o filho do Nabucodonosor está lá, fazendo festa e festa. E aí ele vai tomar uma decisão equivocada. Ele vai querer tomar vinho nos utensílios que foram trazidos do templo de Salomão, o templo de Deus, lá de Jerusalém. E aí, enquanto eles estão fazendo festa, bêbado, na orgia, na bagunça, usando os vasos sagrados do Senhor, entra uma mão na sala, mão como de um homem, e escreve Mene, Mene, Tekel, Parsim. E aí o rei começa a tremer. As carnes dele, que é isso, que é isso? Busca os astrólogos, busca os sábios, busca. Alguém diga o que é isso. E vieram todo mundo, e ninguém sabia o que era aquilo. Aí mandaram chamar a mãe dele. E a mãe dele disse: olha, teu pai conheceu um homem diferente. Teu pai conheceu um homem que temia Deus. Teu pai conheceu um homem que revelou para ele o que significava aquele sonho da grande estátua. Chama ele, chama ele, chama ele. E lá vem quem? O carnal? O mundano? Não, quem vem?
o homem de Deus, o homem sério, o homem de oração, o homem que levava a Deus a sério. Lá vem ele e ele disse: ó rei, só um pouquinho que eu vou consultar papai. E ele vai consultar papai, e papai diz para ele: Mene, Mene, Tekel, Parsim, é pesado, foste na balança e acabou o teu reino. E sabe o que diz a Bíblia? Olha aí Daniel 5, 28 e 29. Sabe o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Porque eu estou encurtando a história. 29 e 30, pronto. A 31. Então mudou o Belsazar. Ou melhor, então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite, olha o Daniel se vendendo aí para o homem que encheu ele de ouro. Tu vai ser o terceiro. Foi isso que aconteceu? Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, Medo, né, de Medo persa, ocupou o reino na idade de 62 anos. Por quê, meus irmãos? Porque Daniel vivia em oração. Daniel temia ao Senhor. Daniel era um homem cheio de Deus. E aí sabe o que acontece? Ele está orando, ponto 2 da nossa lição, vamos correr. Ponto 2 da nossa lição, ele está orando, e Deus faz ele lembrar de Jeremias 29, 10. O que tem lá? Uma profecia de que Judá ia ficar cativo 70 anos. E ele começa a estudar os tempos, e ele começa, 70 anos, está acabando. E aí ele começa a orar mais intensamente. Deixa eu abrir um parênteses, por que 70 anos? Por que 70 anos? Por que Deus disse que eles iam ficar 70 anos? Relação do homem, bens materiais. O que Deus disse? 6 anos plantará, no 7º a terra, 6 anos trabalharás, no 7º a terra. 490 anos Israel desobedeceu o ano sabático. Por quê? Porque eles estavam adorando os outros ídolos, porque os outros deuses não cobravam isso deles. Os outros deuses não exigiam dízimos, não exigiam ofertas, não exigiam ano sabático. E eles cobiçosos, amantes das coisas dessa vida, começaram a trabalhar 7 anos direto, 7 anos, não deixava mais a terra descansar, não estavam mais dizimando ao Senhor. Sabe o que o Senhor fez? Tirou eles da terra por 70 anos. Faz a conta, 490 anos dividido por 70 dá quanto? 7. Sabe por quê? Porque Deus disse: a terra não descansa? A terra não descansa, pois ela vai descansar. E ele levou eles 70 anos para a Babilônia, e a terra ficou descansando, porque Deus é Deus. Viu? Não brinque com o que é do Senhor. Não brinque com o que é do Senhor, porque Ele sabe castigar. Ele tem devorador? Deus tem devorador ou não tem? E Ele solta o devorador para aquele que brinca com as coisas dele. Fecho o parênteses. 70 anos estavam encerrando. E aí o que acontece? Acontece que vai se cumprir uma profecia de Isaías 45, a partir do versículo 1. O que Isaías profetiza 200 anos antes? Que Deus ia levantar um homem chamado Ciro. Ele não era judeu, tá? Ciro. E sabe o que Deus diz? Ele será meu pastor. E ele protegerá o meu povo. E eu vou usar esse homem para edificar a minha casa em Jerusalém. Quem era Ciro? Ciro não era crente. Ciro não era judeu.
Mas Deus está dizendo o quê? Ele está dizendo que ele tem o coração do rei na mão dele. Ele faz e desfaz, ele manda e desmanda. Ele não pede conselho para ninguém, porque ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. E aí sabe o que acontece? Aí a gente começa já a caminhar para Esdras e Neemias. Porque as profecias vão se dar nesse tempo. E o que vai acontecer? O próprio Esdras vai relatar, e eu já estou no ponto 3 da lição, o próprio Esdras vai relatar na sua escritura o que Ciro mandou fazer. O que ele mandou fazer, voltando para o ponto 2? Letra A. Todos os judeus seriam libertados para voltarem a Judá, caso quisessem. Esdras 1 e 3. Pergunta que não quer calar. Todos os judeus voltaram? Por que não foram todos os judeus que voltaram? Porque não foram todos que agiram como Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Não foram todos os que agiram assim. Muitos deixaram o coração na Babilônia, se apegaram à Babilônia. Se apegaram a outras culturas, a outros deuses, e agora na hora de voltar para Jerusalém, não é todo mundo que volta não. Mas muita gente voltou. Letra B. Receberam permissão para reedificar o templo. Letra C. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos da além do rio. Veja, um homem que não é hebreu, não é judeu, está abrindo mão dos impostos para que eles construam o templo. Letra D. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta. Olha o cuidado que Deus teve com os utensílios da casa dele. Olha o cuidado que Deus teve com os utensílios da casa dele. É o mesmo cuidado que a gente tem hoje? É o mesmo zelo que a gente tem hoje pela casa de Deus? Bah, dá uma pregação aqui. Deixa eu sair daqui, senão eu fico mais meia hora. Aleluia. E aí sabe o que aconteceu, meus irmãos? Deus usou este homem tremendamente nos dias de Esdras e Neemias, que foram contemporâneos. Quando a gente vai estudar, né? Daqui para frente, a gente vai estudar a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução dos muros, a reconstrução da casa do Senhor. Por quê? Porque Deus usou Isaías, 200 anos antes de Ciro, ele disse: eu vou levantar um homem chamado Ciro, ele vai ser meu pastor, ele vai cuidar do meu povo. Que Deus tremendo, que Deus tremendo, aleluia. Porque se Deus não fosse tremendo, irmãos, vocês, se servissem a Deus, estariam numa sinagoga, e eu seria um rabino. Mas você não está numa sinagoga, você está numa casa de oração, e eu não sou judeu, mas eu sou um pastor. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. Porque Deus é Deus. Porque Deus é Deus. Eu estou no subponto 1, letra A. Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus. Isso está em Esdras 1 e 2, está na leitura bíblica em classe. Com quem ele tinha aprendido isso? Com que história ele tinha aprendido isso? Com Daniel. Daniel 4, está aberto aqui, eu vou ler. A partir do verso 30. Daniel 4, a partir do verso 30, e falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência?
E ainda estava a palavra na boca do rei, veja, cheio de soberba. Porque eu. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer a erva com os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. O Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. O Brasil está experimentando isso? O Brasil está experimentando isso, irmãos? Por que o diabo está endemoniado contra o Bolsonaro? Cara grosso, estúpido nas palavras, tem uma língua afiada, que é uma coisa séria, sem dinheiro, dentro de um hospital, quase morto, sem participar de debate, contra tudo e contra todos, eleito presidente da República com quase 58 milhões de votos. Ei, você não vê Deus nisso, meu irmão? Você não vê Deus nisso? Ei, essa batalha não é contra Bolsonaro, é reino de trevas contra reino de luz, meus irmãos. Viu? E o diabo detesta ele. Por quê? Porque ele ama a família, porque ele é contra o aborto, porque ele é contra a corrupção. Eu estava pensando hoje de manhã, quem é que está fazendo a Transamazônica? Eu tenho 52 anos de idade, desde que eu era criança eu ouço falar na Transamazônica. Quem é que está fazendo a Transamazônica? Esse doido. Desde que eu sou criança eu vou para a região sul do estado, sempre aquela BR-116 sozinha lá, morrendo gente pra caramba. Quem é que está terminando a duplicação da BR-116 sul aqui? Esse doido. Quase 10 bilhões chegou na mão do PT para fazer a transposição do Rio São Francisco. Eles fizeram transposição? Sim. Direto para o bolso deles. Agora chega um doido, em menos de 2 anos, faz o que não foi feito em... Ei, você não está vendo Deus nisso? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e nos dá a quem quer. E na mesma hora se cumpriu a palavra de Nabucodonosor, que fora tirado dentre os homens e comia a erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como a das... Deus tirou Lula, lá do agreste pernambucano, pobre homem simples, trabalhador simples. Deus colocou ele presidente do Brasil por 8 anos. Quando que ele deu glória a Deus? Quando que ele reconheceu que foi Deus? Porque eu. Quem é Lula hoje? E devia ser. Não fosse as maracutaias dos homens, ele não estaria visitando o Papa. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, e não há quem
possa estorvar a sua mão e que ele diga: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento para a dignidade do meu reino, e tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Se você concorda, dê glória ao nome do Senhor. Você acha que os endemoniados estão contentes que um presidente da república chega diante de uma inauguração de uma obra muito importante para o Nordeste e faça esse sinal aqui, ó? O que ele disse? Foi Deus, foi Deus. Ele não ficou ali porque ele disse foi. Você acha que os endemoniados estão contentes? Meus irmãos, se nós não orar, Deus vai tirar a bênção. Se nós não orar, Deus vai tirar a bênção. Se nós não orar, Deus vai nos entregar na mão dos corruptos de novo. Se nós não orar, eles estão se organizando, irmãos. A igreja está fazendo de conta que não está vendo, e Deus está chamando para oração. Sim ou não? Os crentes estão orando? Não. Vamos ficar de pé, vamos pedir perdão para Deus. Vamos pedir perdão para Deus, irmão. Nós somos de um despertamento. O futuro do Brasil está na mão da igreja. O futuro do Brasil está na mão da igreja. A igreja tem esse poder, porque ela é a agência de Deus na terra. E o que é que Deus quer fazer? Despertamento. Deus quer trazer avivamento. Deus quer trazer vitória para o seu povo. Deus quer levantar gente nessa nação para se destacar. E nós estamos dormindo. Nós estamos fazendo de conta, reclamando. Está de mimimi. Ei, irmãos, Deus não precisa de mimizento. Deus precisa de povo que bota a cara no pó. Deus está procurando uma igreja, e eu quero louvar a Deus essa manhã, sabe por quê? Porque Ele não está precisando de muitos, Ele está precisando de um remanescente fiel. Diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Conta comigo, eu vou me colocar na brecha, Começa a dizer: Deus me desperta. Começa a dizer: Deus me aviva. Começa a dizer: Deus chacoalhe a minha vida. Vamos cantar ao Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença continua
Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Querido Deus, querido Pai, ajuda-nos a entender o tempo que nós estamos vivendo. Ajuda-nos a entender a oportunidade que Deus está dando para o Brasil, Senhor. O Senhor levantou Ciro. O Senhor levantou Ciro para o Brasil. E ele se chama Jair Messias Bolsonaro. Oh Deus, ajuda-nos a entender esse tempo. E a entender que nós precisamos, Senhor, nos colocar na brecha. Nós precisamos nos colocar na brecha. Oh Deus, por isso eu quero te pedir perdão, Senhor. Perdão pelo sono da igreja. Perdão pelo mundanismo da igreja. Perdão pela frieza da igreja, Deus. Mas nós queremos mudança, Pai. Essa mudança tem que começar por nós. Começa em mim, Deus. Começa na minha casa, Deus. Começa na devacaria, Pai. Começa na devacaria. Encontrar um povo que se humilha, um povo que geme, um povo que ora, um povo que se arrepende, um povo que busca a Tua face. E eu te louvo porque o Senhor não precisa de muitos. O Senhor precisa de poucos fiéis. Poucos fiéis, como foi no tempo de Noé. Como foi nos dias de Daniel. Obrigado, Senhor, porque o Senhor conta comigo. Obrigado porque o Senhor conta com a devacaria. Obrigado porque o Senhor conta com a sua igreja aqui na terra. E nós queremos te pedir perdão, Senhor. Porque nós oramos menos do que devíamos e podíamos. Porque nós nos humilhamos menos do que podíamos e devíamos. Nós murmuramos demais, nós reclamamos demais. Há sempre uma insatisfação. Perdoa-nos, Deus. E cura a nossa nação. Sara esta terra. A terra é boa, Senhor, a terra é boa. E nós queremos terminar dizendo que nós não te adoramos pelo que tu faz, mas nós te adoramos pelo que tu és. É assim que nós queremos terminar esta manhã, dizendo: eu não adoro pelo que tu faz. Aleluia! Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre Aleluia. será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Mas se curado eu for,
Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Eu quero louvar a Deus pelos muitos irmãos de Vacaria que estão conosco também, muitos em Caxias do Sul, Sarandi, União da Vitória no Paraná, Bom Jesus, Curitiba, Porto Alegre, Cambará do Sul, Esmeralda, Eldorado do Sul, Novo Barreiro, Medianeira no Paraná. O missionário Douglas está junto com a gente, também Criciúma, Canela, Redenção no Pará, Três Passos, São Marcos, Inhacorá, aqui no Rio Grande do Sul, Mogi Guaçu de São Paulo, e mais muita gente que eu sei que está ligadinho com a gente. 19 horas, atenção, 19 horas, hoje também no YouTube, divulgue isso, tá? Conte para um máximo de pessoas, seus contatos, que à noite vai estar ao vivo no YouTube também, e vai ser um grande culto da família, irmãos. Vai ser tremendo, você não pode perder. Deus te abençoe a continuação desse dia. Foi um prazer estar contigo. Deus abençoe.